Para o vídeo de hoje, nós temos gramática. Bora lá? Olá, tudo bem? Tudo bom com você? No vídeo de hoje, eu vou explicar como usar e quando usar o pretérito imperfeito do indicativo. Nossa! E o mais que perfeito! Sério isso? Sério, sério. Por que imperfeito e mais que perfeito, né? Bom, não vou entrar na história dos nomes, né? Mas o pretérito imperfeito do indicativo é aquele onde os verbos terminam com ava, cantava, falava, ou com ia, comia, bebia. E eu já fiz um vídeo bem antigo sobre o uso do pretérito imperfeito e do perfeito, onde eu estou um perfeito robô. E se você quer ver também este vídeo, você pode assistir depois, vou deixar o link aqui abaixo, porque hoje eu vou detalhar então os usos do imperfeito e depois vou falar sobre o mais que perfeito. Bom, vou falar um dos usos do pretérito imperfeito, que é para falar de hábitos no passado. Exatamente. Então eu vou dizer: até o ano passado eu bebia café o dia inteiro. Até o ano passado eu bebia café o dia inteiro. Quando eu era mais jovem, eu sempre lia muitos livros. Quando eu era mais jovem, eu sempre lia muitos livros. Como que é feita então a construção destes verbos? Muito simples. Verbos que terminam com AR, nós vamos acrescentar ava. Então, cantar, cantava, falar, falava, dançar, dançava. E verbos terminados com ER ou IR, nós vamos trocar por ia. Então, comer, comia, beber, bebia, assistir, assistia. E o ir? Ia. Simplesmente ia. Exatamente. Então, eu ia a muitas festas quando era mais jovem. E os verbos irregulares, cadê eles, né? Cadê eles que sempre vêm atrapalhar a nossa vida? Por sorte, felizmente, nós só temos 4 verbos irregulares no pretérito imperfeito. Ai, que maravilha, maravilha! Quais são eles? Ser, vir, ter e por. Ótimo, ótimo, só 4. Vamos fazer a conjugação? Então, o ser. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, eles eram. Lembrando que o vós não utilizamos aqui no Brasil. Depois, o ter. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, eles tinham. Ok. Vir. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Nós vinhamos, eles vinham. E o por? Eu punha, tu punhas, ele punha. Nós punhamos, eles punham. Mais um detalhe. Este por, nossa, acho que raramente nós usamos neste tempo do pretérito imperfeito. Então, não precisa se preocupar com o verbo por, porque nós usamos muito mais o colocar. Então, seria colocava, ele é regular. E os outros verbos, né, que são mais difíceis de conjugar? Aqui no pretérito imperfeito não tem problema. O trazer fica trazia, né, porque termina com ER, troca por ia. Então, eu trazia... Eu sempre trazia coisas do Brasil quando viajava para lá. Tá tudo certo? O verbo querer. Eu queria muito ter estudado fora do país. Dizer. Ele sempre dizia a verdade. Então, tranquilo. É só substituir verbos terminados com AR, troca por ava. Verbos terminados com ER ou IR, troca por ia. Ai, que maravilha!
Maravilha! Mas vamos ver os outros usos, então, quando usar então o verbo no imperfeito. Já falei que nós usamos para hábitos, né, do passado, e também nós podemos utilizar para falar de períodos no passado. Por exemplo, onde você estava ontem à noite? Que eu te liguei várias vezes e você não atendeu. Onde você estava? Então, um período de tempo, né? Ontem à noite. Quando eu tinha 15 anos, eu dançava muito na minha casa. Quando eu tinha 15 anos, eu dançava muito na minha casa. Ou seja, neste período de tempo. Outra situação, um evento que se repetia várias vezes no passado, que pode ser também classificado como um hábito, né? Mas, por exemplo, no passado, eu ia sempre à igreja nos domingos. No passado, eu sempre ia à igreja nos domingos. Nós jogávamos bola quando éramos criança. Nós jogávamos bola quando éramos criança. Também a gente vai usar muito, né, para contar uma história, descrever um fato, descrever pessoas, tudo, né, do passado. Por exemplo, quando ela era jovem, ela tinha o cabelo comprido. Então, quando ela era jovem, ela tinha o cabelo comprido. Estou descrevendo uma pessoa no passado. Ontem o dia estava lindo. Ontem o dia estava lindo. Aqui é a situação de descrever o dia, mas também é um período de tempo exato, né? Então vai ser o imperfeito que nós vamos usar mesmo. Eu tenho um aluno até que me mandou também um e-mail uma vez com a dúvida, né? E era assim a frase que ele leu. Ela recebeu um diagnóstico que estava com depressão. Ela não podia acreditar. Ela recebeu um diagnóstico que estava com depressão, ela não podia acreditar. E aí o meu aluno me perguntou por que podia, né? Ela não podia acreditar. E não, ela não pôde acreditar. Bom, aqui então justamente é isso, estamos contando uma história, né? Alguém contando uma história, um fato que aconteceu no passado. Então está contando uma história, descrevendo uma situação no passado, então é normal usar o imperfeito. Mas é claro que poderia ter colocado ela recebeu o diagnóstico que estava com depressão, ela não pôde acreditar. Tudo bem, também nós podemos falar assim e vai ficar certo. Nós usamos muito o imperfeito para descrever fatos simultâneos, né, que aconteciam ao mesmo tempo no passado. Por exemplo, enquanto eu dormia, ele trabalhava. Enquanto eu dormia, ele trabalhava. Na faculdade, eu sempre escrevia enquanto a professora falava. Na faculdade, eu sempre escrevia enquanto a professora falava. Isso é verdade, porque tinha que escrever muito, era muita informação. Não tínhamos, né, um gravador na época, algo que pudesse gravar toda a explicação que a professora dava, e era algo riquíssimo que não podia se perder. Então eu escrevia tudo que os professores falavam, saía sempre com o braço doendo. Bom, e depois desses usos, então, do imperfeito, vamos ver quando usar o mais que perfeito, né? Que nome, né? Mais que perfeito. Será que existe isso, né? Não existe nada no mundo, assim, perfeito? E o que dirá, né? Mais que perfeito? Sim, então, mais que perfeito existe esse tempo verbal. Que ele é construído da seguinte maneira, com o verbo ter no imperfeito e mais o verbo principal no particípio. Por exemplo, eu já tinha dormido quando você chegou. Eu já tinha dormido quando você chegou. Então, verbo ter no imperfeito e o verbo principal no particípio. Ele já tinha jantado quando eu cheguei em casa. Ele já tinha jantado quando eu cheguei em casa.
Então percebam que este tempo mais que perfeito nós usamos para falar de um fato no passado que aconteceu antes de outro fato. Então, por exemplo, eu já tinha dormido quando você chegou. Então, ou seja, é um fato que tinha acontecido no passado e outro que aconteceu também no passado, em seguida, né? Ele já tinha jantado quando eu cheguei. Então, um acontecimento no passado com outro acontecimento no passado que veio logo em seguida. E por falar em passado, nos livros ainda existe a conjugação deste tempo, né, do pretérito mais que perfeito, numa forma que nós não usamos, né? Só está talvez nos livros ainda de literatura, nós podemos ver, né, alguma coisa, mas ninguém usa mais hoje em dia, que é o tempo com a terminação ara, por exemplo. Ele jantara quando eu cheguei em casa. Jantara, né? Ao invés de tinha jantado, vai ser jantara. Ele cantara a música quando eu cheguei na festa. Ele cantara a música quando eu cheguei na festa. Nossa, quer dizer, ele tinha cantado. Então é um tempo verbal que saiu, tá tão em desuso, né? Nós não utilizamos mais, que fica muito estranho mesmo para nós escutarmos isso. Ainda assim, como eu já falei, em livros de literatura, enfim, coisas antigas a gente pode ver, mas hoje em dia ninguém vai usar. Nós vamos usar o tempo mais que perfeito composto, que é esse que eu estou ensinando para vocês. Então, o tinha, né, com o verbo tinha e o outro verbo no particípio. Ficou claro para vocês, então? Eu tinha me esquecido de pedir para você se inscrever aqui no canal. E você gostava mais dos meus vídeos quando eu falava como um robô? Não mudei muito, mas acho que estou um pouquinho melhor. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, a única coisa que eu peço é para que você dê um like para mim e envie para os seus amigos, compartilhe para os amigos, para aqueles que também querem aprender português, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo dia, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!